Será possível criar animais confinados em grande quantidade e, ao mesmo tempo, reduzir o impacto da poluição que eles provocam? No Globo Rural de hoje e no domingo que vem, você vai conhecer criadores que estão enfrentando esse desafio. São criadores de gado e de porcos que usam o biodigestor. O equipamento trata os dejetos dos animais e dá renda. Quando o assunto é criação de animais, o Brasil está entre os líderes do mundo. De norte a sul do país, nossos sítios e fazendas abrigam milhões de cabeças de gado de corte, vacas leiteiras, porcos, cabras, ovelhas, frangos. Além de serem enormes, os nossos rebanhos têm boa produtividade, geram riquezas pelo território e garantem uma oferta abundante de alimentos para a população. O problema é que em certos lugares a concentração de animais é tão grande que traz riscos para a natureza. Afinal, onde tem muito bicho, tem muito estrume, muita urina, dejetos que, sem o manejo adequado, se transformam em fontes de poluição. Você tem um problema de acúmulo de nutrientes. A ecóloga Magda Lima estuda o assunto na Embrapa Meio Ambiente, que fica em Jaguariúna, São Paulo. Segundo ela, se considerarmos apenas os rebanhos confinados de bovinos, aves e porcos no Brasil, a produção de estrume e urina chega a 410 milhões de toneladas por ano, o equivalente a mais de 1 milhão de toneladas por dia. Doutora Magda, essa montanha de dejetos pode trazer que tipo de problema para o meio ambiente? Você pode ter contaminação no solo. Você tem uma quantidade muito grande de elementos sendo adicionados no solo que às vezes não tem capacidade para absorver esses elementos. Pode ser também que nós tenhamos problemas de percolação, de infiltração desses elementos até os lençóis freáticos. Podemos também ter problemas de contaminação de rios, de açudes e de recursos hídricos em geral. Sem o manejo adequado, os dejetos também atraem moscas e podem transmitir doenças para rebanhos e seres humanos. Além disso, o esterco ao ar livre produz gases como o dióxido de carbono e principalmente o metano. São os chamados gases de efeito estufa, que provocam a elevação da temperatura do planeta. Segundo especialistas, o fenômeno conhecido como aquecimento global já está provocando mudanças no clima. Principalmente a alteração, o aumento de eventos extremos, como por exemplo, aumento de enchentes, de furacões. Existe uma alteração climática, né? E também do padrão de chuvas. Quer dizer, são consequências importantes. São consequências importantes para a humanidade. Doutora Magda explica que várias atividades do mundo moderno liberam gases que provocam o aquecimento global. Indústrias, usinas, carros, aviões. No campo, os maiores vilões são as queimadas, que geram dióxido de carbono, a movimentação de terra, que produz óxido nitroso, e os enormes rebanhos comerciais, que liberam milhões de toneladas de metano para a atmosfera. Quanto maior o volume de animais, maior a produção de gases poluentes. Está aí, então, um grande desafio da agropecuária moderna: produzir alimentos de qualidade, em quantidade e, ao mesmo tempo, combater a poluição. Nós vamos conhecer criadores do sul do Brasil que estão conseguindo enfrentar essa questão de maneira inteligente. Saindo de Jaguariúna, em São Paulo, nós viajamos até a região de Toledo, no oeste do Paraná. Com lavouras, casinhas coloridas e fazendas arrumadas, o oeste paranaense chama atenção pela beleza e pela qualidade de vida. O produto mais importante por aqui é a soja, cultivada principalmente em propriedades médias ou pequenas, com mão de obra familiar e tecnologia moderna. Além de ter soja a perder de vista, a região também se destaca como um dos principais polos de produção de suínos do Brasil. O oeste do Paraná concentra cerca de 3.200 granjas. Juntas, elas abrigam nada menos do que 1.700.000 porcos.
A alta concentração de galpões e animais já provocou muitos problemas ao longo do tempo. Vazamentos de estrume, acidentes, descuido, descaso. Mas esse quadro vem mudando nos últimos anos. Pequeno produtor típico da região, seu Serafim Zaura é de uma família de origem italiana que trabalha no campo há várias gerações. Ele produz soja, cria porco e até há alguns anos lidava com esterco do jeito tradicional. No passado eram chiqueirões mais simples, mais comum, praticamente feito de madeira. Causava poluição, porque o dejeto não tinha um destino certo, ele corria a céu aberto, podia atingir córregos, águas, nascentes. As primeiras mudanças começaram há 8 anos. Os dejetos dos animais passaram a ser totalmente canalizados para esterqueiras de alvenaria. Ao longo do ano, o material é aproveitado na lavoura de maneira controlada. Graças a esses cuidados, a granja do seu Serafim passou a funcionar com licença ambiental. Mas hoje está todo mundo fazendo porque é uma necessidade que as empresas cobram. Para você fazer uma integração, a empresa te cobra. Primeiro, a licença ambiental. O próprio banco cobra dos órgãos competentes. Então você se obriga a trabalhar dentro das normas da lei. Existe uma pressão? Existe uma pressão e uma conscientização do próprio agricultor. Ela automaticamente... O biólogo Ademar Paiter é funcionário do Instituto Ambiental do Paraná, órgão responsável pelo licenciamento das granjas. Atualmente é difícil encontrar assim, problemas, ainda acontece na região por denúncias, alguma coisa assim. Mas o pessoal hoje, no geral, está bem consciente, né? Porque se tem a ideia daquela suinocultura que tinha um cano voltado para o rio, jogando os dejetos... Não, isso é inaceitável hoje em dia. É uma coisa normal de você ir numa propriedade e encontrar um ambiente desse. A adoção em massa das esterqueiras representou uma grande melhoria para os criadores e para a natureza da região. Só que a esterqueira sozinha não resolve todos os problemas. Afinal, como você viu, os dejetos ao ar livre também produzem gases poluentes como o metano, que contribui para o aquecimento global. É aí que entra o biodigestor. Com ele, além de evitar a contaminação do solo e das águas, os criadores reduzem a emissão de gases nocivos na atmosfera. Um biodigestor nada mais é do que um reservatório coberto com lona plástica. O tanque que vai receber os dejetos tem paredes revestidas com concreto ou lona. O tamanho e a profundidade variam de acordo com o lugar e o volume de dejetos de cada criação. O material entra no tanque, vai se deslocando bem lentamente, até sair do outro lado. Durante o percurso, que dura cerca de 30 dias, ocorre o tratamento dos dejetos, que se tornam menos poluentes, como explica o engenheiro ambiental Guilherme Dalmaso. Dentro do biodigestor, as bactérias presentes nos dejetos consomem a matéria orgânica proveniente da granja. É um processo biológico, onde toda aquela matéria orgânica que não foi digerida pelos animais é decomposta pelas bactérias dentro do biodigestor. Dá para dizer que elas se alimentam da matéria orgânica? Exatamente. Esse é o processo que acontece dentro do biodigestor. Vão se alimentando e vão produzindo o biogás. O biogás é uma composição de vários gases, sendo essencialmente o metano. Agora, olhando assim, fica inflado que nem um balão, né? Exato. O biodigestor está inflado desse jeito porque aqui dentro a gente tem biogás. E o biogás produzido, ele tem pressão. E aí dá essa formação de balão. Deixa eu ver aqui. A lona é bastante resistente, onde a gente consegue armazenar toda a produção de gás durante um dia. O biogás é inflamável e por isso pode ser aproveitado na propriedade como combustível. Ele pode movimentar motores, gerar energia elétrica, aquecer granjas ou casas nos meses de frio. Uma vantagem ecológica é que com a queima do gás ocorre a destruição do metano, que é muito agressivo para o meio ambiente. O produto da queima do metano é o residual CO2, que é o dióxido de carbono. Quer dizer, o metano queimado se transforma em dióxido de carbono. Exatamente. O metano, que é o principal componente do biogás, é 21 vezes mais agressivo ao meio ambiente do que o CO2. Tá. E com a queima do metano, nós temos esse ganho ambiental. Outro benefício ecológico é que, ao passar pelo tratamento, o dejeto da granja fica mais suave, com carga orgânica mais baixa. É o biofertilizante, um adubo orgânico de qualidade que pode ser usado em pastagens e lavouras.
Além de funcionar com os dejetos de animais, o biodigestor também pode ser abastecido por outras fontes de matéria orgânica. É o caso das palhas e sobras de cultivo, do vinhoto das usinas de cana, esgoto doméstico e até restos de indústrias de alimentos. Daqui a pouco você vai ver como os criadores do Paraná estão aproveitando os produtos do biodigestor. Você vai conhecer um dos principais projetos do Brasil voltado para o aproveitamento sustentável dos dejetos. Um trabalho que envolve centenas de famílias de produtores. Até já! Na segunda parte da reportagem sobre os biodigestores, você vai conhecer um projeto voltado para o aproveitamento sustentável dos dejetos. Um trabalho que está mudando a qualidade de vida de centenas de famílias de criadores. Nos últimos anos, o biodigestor vem sendo cada vez mais adotado por sítios e fazendas, cooperativas e empresas em várias regiões do Brasil. Muitos dos novos projetos surgiram por iniciativa de agroindústrias do setor de carnes, como Marfrig, JBS, Aurora, entre outras. Sem dúvida nenhuma. O advogado Paulo Rossato coordena o programa de biodigestores da Sadia, atual BR Foods. Criado em 2005, o projeto já instalou o equipamento em 1.186 granjas de suínos, em 5 estados brasileiros. Os criadores são integrados, ou seja, fornecedores exclusivos que recebem ração e assistência técnica da empresa. É natural que a produção de suínos gera impacto. Então nós nos sentimos comprometidos em adequar e manter a produção adequada ambientalmente. E outra é que nós temos um consumidor exigente, né, e que nos cobra de fato uma postura condizente com a atualidade. A região do Brasil onde esse projeto está mais avançado é o oeste do Paraná. Aqui, o biodigestor já foi instalado em 400 propriedades. O número total de leitões. Seu Ademir Jeremias entrou no programa em 2006. No município de Toledo, ele mantém uma granja de porte médio, voltada para a produção de leitões. Todo mundo comendo, bebendo, fazendo sujeira. É um volume bastante grande. Além disso, tem a limpeza também diária, né? E tudo isso vai gerando dejeto. Tudo isso é dejeto. Somando todos os galpões, todas as atividades e animais, a granja produz cerca de 43 mil litros de dejetos por dia. Saindo aqui das partes mais altas da propriedade, o líquido escorre por tubulação subterrânea até essa baixada. Seu Ademir conta com 2 biodigestores. Somando material e mão de obra, cada equipamento desse porte custa cerca de R$70 mil. Mas o produtor não põe a mão no bolso. Toda a instalação é bancada pelo projeto. Quanto é que já foi investido nesse projeto? 90 milhões de reais. Isso inclui o quê? Inclui os equipamentos, treinamento dos produtores, treinamento da equipe técnica que está a campo. Quer dizer, está tudo incluído aí? Tudo incluído. O coordenador explica que a agroindústria não visa ter lucro com a iniciativa, mas também não quer ter prejuízo. A ideia é pagar os custos do programa justamente com a redução da poluição. Ao lado de cada biodigestor, a empresa instalou esse equipamento. São os queimadores que se alimentam do biogás. A queima tem 2 objetivos: gerar um ganho ambiental com a destruição do metano e ainda trazer dinheiro vivo para o projeto. Isso ocorre com a venda de um produto ecológico, conhecido como crédito de carbono. Crédito de carbono é um certificado emitido pela ONU que comprova que um projeto, empresa ou entidade está de fato reduzindo a emissão de gases de efeito estufa. O produto foi criado a partir de um acordo internacional assinado em 1997 na cidade japonesa de Kyoto e que ficou conhecido como Protocolo de Kyoto.
Segundo esse tratado, os países mais poluidores do planeta, ou seja, os que mais sujaram a atmosfera ao longo da história, se comprometeram a reduzir a emissão de gases que provocam o aquecimento global. Entre os campeões da poluição acumulada estão economias de industrialização antiga, como Inglaterra, França, Alemanha, Japão, Rússia, Canadá. Esses países podem atingir as suas metas de redução de duas maneiras: diminuindo de fato a emissão de poluentes em seus territórios, ou ainda financiando projetos ou empresas que façam isso em outros lugares do mundo. Então a gente dava muito esse suporte dos pais. Esse financiamento ecológico ocorre com a venda dos tais créditos de carbono, como explica a economista Daniela Bach Bartolomeu, da Exalc, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, que fica em Piracicaba, São Paulo. Na prática, quem são os compradores dos créditos de carbono? Pode ser diretamente para países que possuem a obrigação de reduzir as emissões. Pode ser para empresas desses países que, de certa forma, assumiram certa responsabilidade por essa redução das emissões. Ou até mesmo para fundos que são constituídos com esse objetivo. Para ver na prática como isso ocorre, vamos voltar à região de Toledo, no oeste do Paraná. Para contabilizar a redução de poluentes em cada propriedade, os queimadores contam com este equipamento eletrônico. Ao longo do dia, ele registra o volume de gases que está sendo queimado. E as informações alimentam um banco de dados, como explica a engenheira ambiental Pauline Belaver. O banco de dados contém todas as informações do sistema dos biodigestores e da queima individualizada para cada integrado. Os produtores do projeto também podem aproveitar o biogás para movimentar motores ou gerar eletricidade. Mas nesse caso, o investimento deve ser bancado pelo próprio criador. E o motor ou gerador instalado precisa ser acoplado ao contador de metano, para que o projeto continue recebendo os créditos de carbono. A primeira venda de certificados deverá ocorrer ainda em 2011. Vai ser para um fundo de compradores da Europa. Uma vez feita a venda dos créditos de carbono, o que vai ser feito com o dinheiro? Vai ser direcionado para fazer todo o pagamento dos investimentos e financiamentos que a gente fez no campo. E após esse pagamento, o restante é direcionado para cada integrado conforme a sua redução de cada propriedade. Para se ter uma ideia, o biodigestor de uma granja média com 2.000 animais em engorda poderia gerar em valores de hoje algo perto de R$15 mil por ano com a venda de créditos de carbono. Mas o programa não arrisca uma previsão de quanto tempo vai precisar para pagar os investimentos em cada granja. Tudo depende do volume de metano queimado e do preço do crédito de carbono, que varia muito no mercado internacional. De toda forma, os criadores do projeto já estão faturando com o biodigestor, de outra maneira. É o caso do seu Aércio Eli. No velho sítio da família, ele tem uma engorda de porcos com 550 animais. Apaixonado pela atividade, ele cuida do rebanho com a ajuda do filho mais velho, Jefferson. Eu gosto de ver o bichinho crescer, eu gosto de ver ele vir ali no coxo comer. Se tem um porco doente, eu procuro medicar ele da maneira melhor possível. Eu dou toda a minha vida para cuidar do bichinho. Vocês são de família de que origem aqui? Alemã. E você ainda fala alemão em casa? Fala algumas palavras. Como é que é porco, por exemplo? Schwein. O biodigestor da família é um equipamento pequeno, adaptado ao tamanho da criação. De um lado, o queimador para gerar os créditos de carbono e de outro, olha aí, o biofertilizante, que já está melhorando as contas da propriedade. O biofertilizante produzido aqui no sítio se tornou fundamental para outra atividade da família, a criação de gado leiteiro. O produto serve para adubar uma plantação de milho e esse cultivo aqui do capim Tifton, ambos usados na alimentação das vacas. Esse tipo de adubo tem algumas vantagens em relação ao esterco convencional. Por ser mais suave, ele não queima as folhas do capim e pode ser aplicado por cima do pasto. Outra diferença é que os nutrientes do biofertilizante são absorvidos com mais facilidade pelas plantas. Mas vale lembrar que esse tipo de produto deve ser usado com cuidado, de acordo com a análise de solo. Afinal, adubo orgânico em excesso
também pode trazer problemas de contaminação. Aércio e a esposa Gladys gostaram da novidade. O resultado hoje, em relação ao quando nós começamos, é muito surpreendente, porque antes a gente tinha uma grama desnutrida e hoje não. Hoje a grama ela é verde, volumosa. Isso que nos alegra muito, né? Antes vocês usavam o que para adubar a pastagem? NPK. Muito gasto? R$ 1.140 a R$ 1.200, mais ou menos o gasto por ano. Quer dizer, o capim melhorou? O capim melhorou, com certeza. E o bolso agradece? Com certeza. O biofertilizante também trouxe vantagens para o cultivo de milho. A família reduziu os gastos com adubo, a produtividade da lavoura aumentou e a silagem das vacas ganhou em qualidade. A melhoria do capim e da silagem de milho também provocou mudanças na produção de leite. É que com um alimento melhor e mais farto, a produtividade das vacas disparou. As vacas estavam em média de 14 litros por dia e elas passaram a dar 21 litros por dia. As vacas mais bem nutridas também passaram a produzir um leite mais rico, com mais gorduras e proteínas. E com isso a família passou a receber da cooperativa local uma bonificação no preço do litro. Mas futuramente vai começar a me sobrar. No final de nossa visita, Gladys e Aércio nos recebem em casa, na companhia dos filhos Jefferson, Raquel e Andrique. Fazendo um balanço das novidades, o casal explica que, somando o aumento da renda com o leite e a redução dos custos com adubo químico, o uso do biofertilizante já está gerando um ganho extra para o sítio de cerca de R$ 5.000 por ano. Segundo Gladys, faz diferença. A gente poder fazer uns investimentos na casa, né? Podemos pintar ela, né? Compramos uma bomba de dejetos, né? E também foi comprado um computador para os filhos que precisam para a escola e também uma assinatura de internet. O novo computador, olha aí, é um laptop moderno que substitui o equipamento antigo da casa. Fiquei feliz. É? E você e os irmãos, assim, não tem briga não para usar? Às vezes tem. Um pouquinho. Na opinião de Aércio, além de trazer ganho financeiro, o biodigestor também virou motivo de orgulho para a família. O que eu faço para a natureza, eu estou fazendo para os meus filhos, porque eu vou deixar alguma coisa para eles para o futuro, né? Eu tenho que deixar alguma coisa de bom exemplo para eles, porque se eu não deixar exemplo, o que vai ser dos meus filhos, né? Eu estou fazendo a minha parte. Agora, se todo mundo fizer um pouco, vai beneficiar todo mundo, né? É o que eu penso. Histórias de famílias como a do seu Aércio não deixam dúvidas de que é possível criar animais em escala comercial, melhorar a renda no campo e, ao mesmo tempo, ter cuidado com a natureza. Uma maneira de produzir alimentos e riquezas no presente, pensando também no futuro, do planeta e das próximas gerações. E na semana que vem você vai conhecer histórias de criadores que estão aproveitando o biodigestor para gerar energia no campo. Você vai ver como funciona a mini usina da granja de porcos da família Colombari. Além de zerar a conta de luz, os criadores estão lucrando com um novo negócio, a venda de energia. Uma fazenda de leite que aproveita a eletricidade do biodigestor para garantir o conforto do rebanho. As vacas contam até com ar-condicionado e massagem. Um caminhão que funciona com a energia gerada pelos dejetos. E um giro pela fazenda de um entusiasta dos biodigestores. Isso mesmo, o ator e pecuarista Tarcísio Meira. É uma solução inteligente e ecológica para o dejeto do boi. Um bom dia para você. O Globo Rural volta amanhã às 6 da manhã. Bom domingo! Agora você vai conhecer a história de criadores que estão apostando num novo negócio. A venda de eletricidade produzida a partir dos dejetos dos animais. Para isso, eles usam o biodigestor, equipamento que reduz o impacto ambiental e, ao mesmo tempo, aumenta a renda dos produtores. É o que você vai ver na segunda reportagem da série sobre os biodigestores. A região oeste do Paraná é famosa pela beleza das Cataratas do Iguaçu, um espetáculo da natureza.
é também a terra de um gigante da engenharia humana. Construída na fronteira com o Paraguai, a hidrelétrica de Itaipu é a maior geradora de eletricidade no mundo. Além da beleza das cataratas e da grandiosidade de Itaipu, essa região também se destaca pela força do agronegócio. O oeste do Paraná tem muita soja e milhares de fazendas de criadores de porco, de aves, de gado de leite. Olhando de cima, as lavouras formam desenhos coloridos. Tem o verde vivo da soja, o bege mais claro do milho, o brilho prateado dos lagos, a explosão de vida das matas nativas. A abundância de cereais é fundamental para o abastecimento de granjas e confinamentos, que são numerosos por aqui. E onde tem muito rebanho, tem muito dejeto. Muito combustível para a geração de energia. O impacto microeconômico... Cícero Bley Júnior é um defensor da produção de eletricidade no campo. Agrônomo e engenheiro, ele é o superintendente de energias renováveis de Itaipu. Segundo ele, o biogás produzido nos biodigestores tem um potencial imenso no Brasil. A grande energia renovável do Brasil é o biogás, porque ela está difusa, nesse espaço todo, ela está em vários lugares e é a mais disponível em termos de custo-benefício. Tudo que for orgânico contém ali o metano potencialmente conversível em energia elétrica. Isso é uma nova vocação para o campo. Para transformar a vocação em energia de fato, a equipe de Itaipu organizou um projeto pioneiro. Tocado em parceria com a Copel, a Companhia Paranaense de Energia, o trabalho já funciona em 41 propriedades da região. É o caso da fazenda Iguaçu, que fica no município de Céu Azul, a 90 quilômetros de Itaipu. Espalhada por 1.000 hectares, a propriedade se dedica principalmente à produção de leite, com um belo rebanho de vacas holandesas. A fazenda também cultiva soja, milho, trigo e nos últimos anos resolveu apostar no uso do biodigestor para geração de energia. Segundo Mário Sucella Filho, um dos proprietários, o manejo adequado dos dejetos faz parte de um processo de modernização da fazenda. Nós amamos leite, a gente vive o leite 24 horas, tanto é que a nossa ordenha é 24 horas. Você chega aqui de madrugada está ordenhando, chegar de tarde está ordenhando. E quando você chega num certo volume, você precisa ter uma tecnologia um pouquinho mais aperfeiçoada. Na fase de lactação, as vacas ficam confinadas em grandes galpões como este. Aqui, elas recebem diariamente cerca de 30 toneladas de silagem e ração. Comida balanceada, servida no coxo. Além de oferecer alimento farto e de qualidade, o pessoal da fazenda também se preocupa com o bem-estar do rebanho. É que o ambiente limpo e confortável é importante para a saúde e para a produtividade. Por isso, as vacas aqui são tratadas de maneira especial. Como os animais são de origem europeia, uma das preocupações é amenizar o calor. Por isso, nos dias mais quentes, as vacas contam com ventiladores, aspersores de água e até ar-condicionado, acredite. Tem ainda um equipamento de massagem para deixar todo mundo tranquilo. Com tantos cuidados e boa comida, as vacas produzem diariamente 20.000 litros de leite. São 3 ordenhas, de madrugada, à tarde e à noite. O problema é que esse modelo de manejo sempre trouxe 2 tipos de preocupação: conta de luz elevada e uma grande quantidade de dejetos. Quanto maior o volume que você tenha de vacas em sistema de confinamento, que elas não estejam a pasto, o desafio é o que nós vamos fazer com o dejeto. E na nossa propriedade, nós conseguimos ter uma solução muito boa para isso. Saindo do confinamento, os dejetos são conduzidos por canaletas e seguem por tubulação enterrada até o biodigestor. O líquido escuro entra de um lado e vai circulando lentamente pelo reservatório. Durante o percurso, que no caso aqui dura 21 dias, ocorre a fermentação. Bactérias vão consumindo a matéria orgânica do esterco e gerando 2 produtos ecológicos para o criador. Os dejetos tratados, que são um adubo orgânico de qualidade, o biofertilizante, e o biogás, composto principalmente de metano, um produto inflamável que aqui na fazenda serve para gerar eletricidade.
Logo ao lado do biodigestor fica a mini usina da fazenda. Mário explica que a produção de energia se baseia em um motor de caminhão que foi adaptado para funcionar com biogás. O gás entra por esse conduto, ele faz com que este gerador transforme essa energia em energia elétrica, levando para a rede de distribuição. Quer dizer, é o funcionamento do motor que aciona o gerador? Que aciona o gerador e consuma a minha própria energia. Não faltando biogás, a mini usina pode produzir eletricidade 24 horas por dia. A potência instalada é de 140 kW. A energia gerada durante o dia é totalmente consumida na fazenda. Ela cobre cerca de 2/3 das necessidades da propriedade e a diferença os produtores compram na rede. Já ao longo da noite, a situação se inverte. Como o consumo na fazenda diminui, os criadores passam a vender a energia que sobra. Quer dizer, durante o dia você é predominantemente consumidor. Isso. E durante a noite? Vendedor. Tá aí um ponto central desse projeto. Transformar o biogás dos dejetos não apenas em energia para consumo próprio, mas em eletricidade vendável. Na verdade, o campo... O novo negócio só se tornou possível por conta de uma mudança na legislação que ocorreu em 2009. Foi quando a Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou as empresas distribuidoras a comprar eletricidade de fornecedores pequenos em sítios ou fazendas. Para garantir a segurança da operação, Mário conta com esse painel. Ele foi desenvolvido com o apoio dos técnicos do projeto, como explica o engenheiro Francisco Oliveira. Ele observa as condições de rede e, pura e simplesmente, se há alguma condição anormal de funcionamento, ele desliga todo o equipamento. Se, por exemplo, você tem uma equipe trabalhando na rede, na maioria das vezes é desejável que essa rede seja desligada. Esse equipamento garante que o gerador não vai energizar a rede, não vai jogar energia nessa rede, para o pessoal poder trabalhar com mais segurança. E aqui vale um alerta. Nunca ligue geradores ou outros equipamentos à rede sem autorização da sua distribuidora de energia. Os acidentes podem ser graves. Aquele branco fica verde. No caso da fazenda, a conexão da mini usina contou com orientação de especialistas da Copel e de Itaipu. Mas o investimento em dinheiro foi todo bancado pelos criadores. Somando o biodigestor e os outros equipamentos, a propriedade gastou nada menos do que R$300 mil. Será que vale a pena um investimento tão alto? Na verdade, é uma rede de transmissão. Mário garante que sim, na ponta do lápis. Ele explica que o biodigestor trouxe duas vantagens econômicas. Primeiro, o biofertilizante, que permitiu uma economia na compra de adubo químico para as lavouras. E segundo, a geração e a venda de energia, que reduziram a conta de luz em 70%. Somando tudo, biodigestor e usina estão trazendo uma diminuição anual de custos de R$96 mil. É muito importante. E você fazendo isso, você fica mais atento a tudo. Enfim, você fica dentro de um parâmetro financeiramente melhor e ecologicamente correto. Saindo da fazenda, nós fomos conhecer outro membro do projeto. É uma agroindústria que fica no município de Matelândia, ainda no oeste paranaense. Olhando de cima, já dá para ver o tamanho do empreendimento. Estamos numa cooperativa de criadores de porcos e aves. Todos os dias, essa instalação recebe e processa 280 mil frangos. O trabalho também gera toneladas de resíduos ricos em matéria orgânica. São vísceras, cartilagem, pedaços de pele, sangue, enfim. Misturado com água, o material é conduzido até os biodigestores, onde ocorre a formação do biogás. O biogás dos biodigestores, ele aciona motor que gera energia elétrica. Essa energia elétrica, através da rede própria interna, vai abastecer a nossa necessidade. E se em determinado momento houver um excedente, esse excedente pode ser colocado na rede da concessionária e ser vendido também. Com a energia dos geradores, a empresa consegue reduzir a conta de luz em R$22 mil por mês, o equivalente a 2% do consumo total. Já o biofertilizante serve para adubar o eucalipto da própria cooperativa. O cultivo fornece a madeira para alimentar as caldeiras da indústria.
Daqui a pouco a gente mostra como a geração e a venda de eletricidade estão melhorando a vida de uma família de criadores de porcos. Você vai conhecer um caminhão movido com a energia dos dejetos e visitar a fazenda de um defensor dos biodigestores. Isso mesmo, o ator e pecuarista Tarcísio Meira. Já já. Vamos à última parte da reportagem sobre o uso do biodigestor para a geração de energia no campo. Agora você vai visitar o confinamento de gado do ator Tarcísio Meira. E vai ver também um caminhão movido pela energia dos dejetos e conhecer a história de uma família de criadores que está mudando de vida por causa do biodigestor. A Granja São Pedro se espalha por 250 hectares no município de São Miguel do Iguaçu, no oeste do Paraná. Aqui, seu José Carlos Colombari toca uma criação de 5.200 porcos com a ajuda do pai e do filho. Com tantos animais na engorda, dar destino a esterco e urina sempre foi uma dor de cabeça para os criadores. Até há alguns anos, a propriedade vivia cheia de moscas e o mau cheiro tomava conta. Era um transtorno muito grande para a nossa propriedade, essa quantia de dejeto produzido no dia, aonde estocar isso, o que fazer com esse dejeto. A situação começou a mudar quando a família adotou o biodigestor. Atualmente, a granja conta com 2 equipamentos. Todo o dejeto produzido vem por um sistema de esgoto em gravidade, entra dentro do biodigestor e aqui a saída do efluente já tratado. Com carga orgânica mais baixa e praticamente sem cheiro, o biofertilizante é totalmente aproveitado no pasto da propriedade, onde seu Colombari mantém um rebanho de gado de corte. Para você ter uma noção da importância desse biofertilizante, nós aqui temos a média de 80 cabeças nesses 6 hectares, que dá quase 14 animais por hectare. E o ganho de peso desses animais com essa alta fertilidade é muito grande durante o dia. O principal produto do biodigestor, o biogás, alimenta a mini usina da granja, que tem potência instalada de 100 kW. O gerador funciona ao longo do dia, das 6 da manhã às 10 da noite. Nesse período, a energia dos dejetos atende a todas as necessidades da granja e ainda sobra a eletricidade, que é vendida para a rede. Antes nós usávamos a energia da concessionária, né? E também usava a questão do óleo diesel na fábrica de ração. Quanto é que você usava de óleo diesel para fazer funcionar a fábrica de ração? Nós gastávamos por mês 2.000 litros de óleo diesel. Isso todo mês? Todo mês. Vale lembrar que a usina do seu Colombari também conta com aquele painel eletrônico que permite que ele se conecte à rede de maneira segura. A instalação dos equipamentos foi feita com o apoio dos técnicos da Copel e de Itaipu. Isso praticamente está solucionado. Seu Colombari conta que o aproveitamento do biogás promoveu uma virada nas contas da granja. A usina gera 30.000 kW por mês. 9.000 são consumidos na propriedade e os outros 21.000 são vendidos à distribuidora. Com isso, o produtor zerou a conta de luz e ainda começou a receber todo mês um valor próximo a R$ 2.500 com a venda de eletricidade. Somando esses ganhos, a redução do gasto com óleo diesel e ainda a economia gerada pelo biofertilizante, os produtos do biodigestor estão trazendo uma melhoria de renda para a família da ordem de R$ 120 mil por ano. Olha, eu vejo que é o seguinte, o que era transtorno do passado, ele se tornou uma fonte de renda dentro da nossa propriedade. Então, podemos dizer que na nossa propriedade nada se perde, tudo se transforma. Dona Eliane conta que a rotina na granja mudou bastante. É satisfação de estar dentro da propriedade, com toda essa modernidade, um ambiente gostoso de se viver, né? Com qualidade de vida. Até há alguns anos, Pedro pensava até em abandonar a granja. Hoje... Eu sinto orgulho, muito orgulho da inovação nossa, da nossa família. Eu acho isso muito interessante e muito necessário para a agricultura brasileira. Porque é só assim que a gente vai conseguir buscar ter a viabilidade e sustentabilidade das propriedades.
caminhão com motor elétrico movido com a energia gerada pelo biodigestor. Esta é outra novidade que está sendo testada na região, com apoio dos técnicos de Itaipu. O caminhão tem 3 baterias e autonomia de 100 km. Com isso, a ideia é que ele seja usado por produtores para deslocamentos pequenos. Para recarregar as baterias, basta plugar o caminhão num terminal como este, que foi instalado na propriedade da família Colombari. Ele recebe a energia gerada pelos biodigestores da granja. O objetivo é demonstrar que é possível ter uma energia do próprio setor rural, movimentando tudo que o setor rural gasta de energia combustível, para mover a safra, para mover a ração, para mover pequenos animais para os terminadores. Gasta-se um horror de disso. E isso drena recurso rural, quando na realidade o meio rural tem essa energia do biogás disponível para ser convertida em energia elétrica e se transformar num combustível para um automóvel desse, para um caminhão desse. Saindo do Paraná, nós fomos visitar uma fazenda de São Paulo que também resolveu apostar no aproveitamento sustentável dos dejetos. O proprietário nos recebe gentilmente na chegada. Bom dia. Oi, Vico. Como é que tá? Encontrou bem o caminho? E dispensa a apresentação. Tudo bom. A estrada estava molhada. É, muita chuva. Está chovendo muito por aqui. Demais. Tarcísio, a fazenda aqui tem o quê? Você produz o quê aqui? Aqui eu tenho um confinamento de bois. Como é que é conciliar o seu lado ator com o seu lado pecuarista? Ser ator não é tão fácil quanto as pessoas às vezes imaginam. É um tipo de atividade, um tipo de trabalho que mexe muito com a tua sensibilidade, com a tua emoção. É muito difícil. Então é indispensável que você tenha um lugar no qual você se reencontre, né? E eu acho que este é o lugar onde eu me reencontro como gente. Tarcísio nos convida para dar uma volta pelo confinamento e logo de cara dá para ver que ele entende do ramo. Fala com gosto sobre gado, instalações, conhece mercado, manejo. Há alguns anos o Globo Rural mostrou uma outra fazenda de Tarcísio. Era uma criação extensiva de gado Nelore no Pará. Uma propriedade com visual diferente do confinamento de São Paulo. Os animais daqui são o resultado de cruzamentos entre o zebu e raças europeias. Aqui nós temos meio sangue Aberdeen Angus, Red Angus e meio sangue Hereford também. Com que idade que os animais chegam aqui no confinamento? 16, 17 meses. Aí eles ficam aqui mais 3, 4, 5 meses e vão prontos para abate. É quando você põe um alimento mais energético para que ele engorde mesmo, para que ele fique redondinho. Tarcísio conta que o alimento do gado é preparado aqui mesmo na fazenda. Uma mistura de vários ingredientes como silagem de milho, polpa cítrica, farelo de soja. O rebanho recebe comida no coxo umas 12 vezes por dia. Somando todos os lotes, o volume diário de alimento chega a 50 toneladas. Se você der uma boa comida para o boi, ele te agradece, ele come bem, ele engorda, ele fica saudável, fica brincalhão, sai correndo, fica no confinamento. Ao mesmo tempo, Tarcísio lembra que esse modelo de criação exige manejo preciso e controle cuidadoso de gastos. Você tem que enxugar custos o tempo todo, é difícil sair comprando mercadoria no momento que ela está mais barata. Então a gente faz de tudo para economizar. Inclusive, uma coisa que nós fizemos e que foi muito bom, deu um retorno, está dando um retorno muito grande, foi o biodigestor. A propriedade conta com 2 biodigestores grandes em atividade. Para instalar os equipamentos, Tarcísio contou com o apoio de um especialista no assunto, o agrônomo Jorge de Lucas Júnior, professor da Universidade Estadual Paulista, a Unesp de Jaboticabal. Uma boa capacidade de armazenamento. Segundo Tarcísio, os dejetos deixaram de ser um problema no confinamento. Eu tinha preocupação ecológica, porque é um problema. O que fazer com um dejeto que não é tratado? Nós estamos aqui ao lado dos lagos cheios de esterco já neutralizado, quer dizer, saíram do biodigestor, quer dizer, sem cheiro, são perfeitos, é ótima a solução.
As áreas irrigadas com o biofertilizante são destinadas ao cultivo de milho, que serve para fazer a silagem para o gado. Com isso, a propriedade reduziu os gastos com adubo e a lavoura ficou mais produtiva. E para aproveitar o biogás dos biodigestores, Tarcísio montou esta usina. E o gerador é suficiente para tocar toda a energia necessária. Tudo que eu preciso aqui na fazenda, ele me atende. Você se tornou autossuficiente com essa história? Totalmente autossuficiente. Tarcísio lembra que outra vantagem ecológica é que, ao gerar energia, a usina destrói toneladas do principal componente do biogás, o metano, um gás poluente e que contribui para a elevação da temperatura da Terra, o chamado aquecimento global. Talvez seja um pouco doce. No final de nossa visita, Tarcísio nos convida para um cafezinho na varanda da casa. Segundo ele, apostar no aproveitamento sustentável dos dejetos foi uma decisão acertada. Eu vejo isso com muita alegria, com muita satisfação e muita esperança, porque eu estou produzindo um adubo da melhor qualidade, eu estou tirando o metano que iria para a atmosfera para contribuir para o aquecimento global. Eu estou retirando esse metano de lá, estou queimando, estou produzindo energia. Eu estou fazendo a minha parte, fiz o meu biodigestor. Ele está trazendo um excelente resultado. Eu espero que outras pessoas cumpram sua parte também. Experiências como essas do Tarcísio Meira, do José Colombari ou do Mário Socella mostram que é possível enfrentar o desafio dos dejetos de maneira inteligente, produzindo energia para o consumo próprio ou até vendendo a eletricidade que sobra. Esses criadores estão reduzindo o impacto ambiental de suas atividades e ainda transformando problema em fonte de renda. Esse modelo de venda de energia produzida em sítios ou fazendas com biodigestores só está em funcionamento em algumas regiões de Santa Catarina e do Paraná. Ou seja, é um novo negócio que tem muito espaço para crescer. Bom dia para você. Globo Rural volta amanhã às 6 da manhã. Um ótimo domingo.